Bom dia, pessoal. Estamos aí para mais um dia de programações, aqui atividades no FATEC Games Day, São Caetano do Sul. E hoje estamos recebendo aí o Pedro Caiati, da VR Monk, o CEO da VR Monk. Ele é engenheiro de computação, formado pela Escola Politécnica da USP, com diploma duplo no Politécnico de Milano. E vários anos de experiência no desenvolvimento de jogos e participação em projetos internacionais, inclusive no MIT, que é uma das maiores instituições de ensino e pesquisa do mundo. Possui experiência internacional na Itália como desenvolvedor oficial em Xbox 360, PlayStation 3, Wii, Android, iOS, Windows 8 e Windows Phone. Faltou nada. Eu tenho que atualizar os PS4. Agora PS4. É o fundador e presidente da VR Monk, é uma empresa que desenvolve experiência em realidade virtual nos setores de educação, simulação, jogos, arquitetura e live action. É cofundador da Naked Monkey Games, estúdio de desenvolvimento de jogos digitais em São Paulo. Atua no mercado de jogos digitais e tecnologia da informação em empresas como PES, Cube, Fangames, Blue Mobile, 900 Games e Dev Games e Tecnologia. Então ele vem aqui hoje para trazer algumas coisas bacanas sobre realidade virtual em games. É um tema que está em alta, realidade virtual, realidade aumentada e tal, então vamos aproveitar aí todo o conhecimento e experiência. A gente agradece por ter vindo aí. É isso. Fica à vontade. Obrigado pelo convite. Valeu, fica à vontade. Bom dia. Bom dia. Tá todo mundo tranquilo aí? Eu gosto disso, domingo de manhã, você tem que gostar mesmo do que você está indo ver para acordar domingo de manhã, aproveitar. Então eu vou tentar ser sempre bem tranquilo, né? Qualquer dúvida que vocês tenham a qualquer momento, pode falar comigo. Uma conversa isso daqui. Eu vou falar um pouquinho sobre realidade virtual. Eu digo que realidade virtual é uma revolução. Por quê? Nem eu estava presente, mas você consegue imaginar como foi quando surgiu a primeira televisão? Imagina que você só tinha um rádio. De repente chega um imbecil e traz um negócio que tem imagem saindo dele. Você olha e você vai falar, mano, o que é isso? O que eu posso fazer com isso? Imagina a revolução que não foi no meio de entretenimento quando você simplesmente está num rádio. Vocês conseguem imaginar fazer um jogo de rádio? Aí de repente você tem uma TV. Hoje é difícil a gente conceber a ideia de não existir uma TV, certo? Na verdade, vamos ser honestos, hoje é difícil a gente conceber a ideia de não ter um smartphone. Quem aqui é escravo do smartphone? Eu sou escravo do smartphone. Eu não tinha chegado aqui sem o smartphone. Se eu colocasse no GPS e falasse, ó, meu, me leva, pelo amor de Deus. Hoje a gente é escravo disso, a gente se entregou totalmente. E quem que sou eu? Já teve uma introdução ali que até deixa a gente bem envergonhado, né? Eu sou Pedro Caiati, né? Quem quiser seguir em qualquer coisa, minha identidade virtual é essa, P. Caiati. Eu já apoio só mais de 10 anos, porque eu reparei que cada vez que eu conto vai ficando mais e a gente já está meio maduro, assim. Então eu não quero lembrar que a gente, cada ano que passa é um ano a mais, né? Eu sou cofundador do VR Monk, minha função inicial sempre foi desenvolvedor. Apesar de antes de fazer engenharia eu ter sido modelador 3D e designer, eu hoje já não faço mais quase nada disso, porque eu tenho que ficar mexendo com burocracias. E o que é VR Monk? Isso daqui é uma fotinha pro pessoal, a gente geralmente é chamado de amarelinho, porque camisa amarela desse gênero chama atenção, e quando a gente está nos eventos é muito bom, né? E isso daí é parte da nossa equipe, tem alguns que já foram, tem outros que ficaram, tem gente nova que entrou. E a VR Monk, na verdade, ela é uma pivotagem da Naked Monkey. A Naked Monkey foi uma empresa que surgiu depois de eu sair de uma startup chamada Best Cool Fun Games. A Best Cool Fun Games ela fez um joguinho que é um pouquinho popular, aquele de esmagar a formiga, Hand Smasher. Provavelmente quase todos vocês já devem ter visto ou jogado alguma coisa desse jogo. Ela era uma empresa que ficou enorme, mas resolveu fechar o estúdio para focar em outras coisas que ganhavam mais dinheiro. E então eu fundei a Naked Monkey. A Naked Monkey eu trabalhei de acho que 2012 até 2015, mais ou menos, no final de 2012, então 2 anos, né? Fez acho que 5 ou 6 jogos nossos mesmo, mais alguns Advergames. Mas a gente estava naquela história de lançar jogo para tablet e celular.
E, bem, se vocês não sabem, eu vou atualizar vocês. É roubado. Porque tem tanta gente fazendo jogo para celular, tanta gente fazendo jogo para celular, se você lançar lá, tem que se esforçar muito para conseguir alguma atenção. Ou algum esquema, né? E aí a gente, em 2013, eu experimentei o primeiro kit de desenvolvedor do óculos Rift. Quem aqui já experimentou algum óculos de realidade virtual? Quem já experimentou algum óculos de realidade virtual que não seja o cardboard? Legal. Quando eu coloquei aquilo, eu não conseguia parar de pensar. Eu falei, cara, isso vai mudar tudo. Isso vai mudar tudo, porque é diferente, é novo. E aí, em 2015, a gente pegou um investimento anjo e criou a VR Home. A gente já fez vários projetos com realidade virtual, realidade aumentada. Somos desenvolvedores oficiais do PlayStation 4 e do PlayStation VR. Acho que fomos o primeiro ou um dos primeiros no Brasil. Tem o pessoal da Imagination lá do Sul também. Somos desenvolvedores oficiais da Oculus Rift, recebemos o hardware dele um pouco antes. Somos desenvolvedores oficiais da HTC Vive, então a Valve nos mandou para a gente também os DevKits do Vive. E a gente tem muitas parcerias com Samsung, Intel, Sony, Microsoft. Microsoft que na época não contava, agora está começando a contar de novo. E o que é realidade virtual? Alguém quer arriscar? O que é realidade virtual? Ninguém vai arriscar? Não é tanta gente, vocês não precisam ficar com vergonha. Alguém já viu isso? O contínuo da virtualidade? Já? No Pokémon? O que você viu do Pokémon? Uai. Exatamente. Aqui a gente está, acho que ninguém tem dúvida, a gente está na realidade real. Pelo menos até onde a gente entende, o que a gente compreende é a realidade real. Tem uns loucos que nem o Elon Musk que acham que a gente está numa realidade virtual aqui dentro mesmo. Mas ainda vamos chamar ela de realidade real. E do outro lado a gente tem a realidade virtual. O que é isso? Imagina que tudo ao nosso redor foi gerado com um computador. Todas as imagens, tudo que você está vendo, tudo que você está observando é realidade virtual. Esse é outro extremo. No meio do caminho você tem a realidade aumentada, por exemplo. Como ele disse, Pokémon GO é realidade aumentada. Por quê? Por que você acha que Pokémon GO é realidade aumentada? Tem uma área lá. Tem uma área, boa percepção, né? Na verdade, o Pokémon seria realidade aumentada porque você usa o ambiente real acrescendo alguma coisa. Exatamente. Ou seja, quando você enfia um objeto digital no mundo real, você tem uma realidade aumentada. Honestamente, Google Glass, Pokémon GO, na minha opinião, não é uma realidade aumentada muito boa. Por quê? Você põe lá o Charizard, ele tá voando aqui, porra, não tá, ele entende o ambiente. Né? Então existe essa característica que a realidade aumentada está melhorando e agora ela está começando a interpretar os espaços, está começando a interpretar a realidade para posicionar o objeto virtual numa maneira que faça sentido. E aí a gente tem aqui essa parte toda muito louca, que é o Mixed Reality, que é, por exemplo, a virtualidade aumentada. Alguém quer tentar arriscar o que pode ser isso? Isso é muito louco. Eu vou mostrar uns vídeos para vocês depois, mas imagina o seguinte, eu estou num mundo totalmente virtual, tudo que eu estou olhando é virtual, mas se eu esticar minha mão e tocar aqui, tem uma parede. E se essa parede estivesse mapeada dentro do meu mundo virtual? E se essa parede não fosse mais uma parede de uma lousa, de uma sala, essa parede fosse a parede de uma nave espacial, ou a parede de uma catacumba? No mundo virtual eu posso mascarar essa parede como eu quiser. Então isso é a virtualidade aumentada, que é trazer um objeto do mundo real para dentro do virtual. Por isso que eu falo, então realidade virtual quer dizer que significa, você vai ter que usar um capacete, luva, né? Você vê isso, vai ter uns headsets antigamente, coisa bonita, né? Alguém tem ideia de quanto custava esse bichinho? Um chute, vai. Uma fortuna. O quê? Isso, $30 mil. Era totalmente inviável a realidade virtual como consumidor, porque os preços eram exorbitantes. Pensando na questão da inflação, os $30 mil da época valem muito mais que os $30 mil de hoje em dia.
Grande ponto. Então, se for fazer por questão financeira de hoje em dia, é muito mais que É muito mais dinheiro. Mas por quê? Porque não tinha tecnologia para fazer as coisas, era muito caro desenvolver novas tecnologias. Mas vocês acham que a realidade virtual precisa de capacete, de luva? Na base, no PAM agora, da realidade virtual acadêmica, não. O que importa na realidade virtual é você criar um mundo virtual ao seu redor. Quem aqui jogou Counter-Strike? É um mundo virtual? Sim. Quando você está jogando, você está imerso? Você está com a cara lá no meu irmão, era engraçado que meu irmão jogava muito, ele colocava a cara tipo a 2 centímetros da tela. Estava imerso. Sua mãe falava com você, nem escutava ela. Então o importante é o quanto você se sente imersivo naquele mundo criado com o computador. E o que aconteceu? Imagina quando primeiro criaram essa coisa de realidade virtual. Imagina, agora a gente tem um computador que consegue gerar gráfico. Nossa, isso foi uma revolução. Logo, quem que caiu de cabeça? Os militares. Por que os militares caíram de cabeça nisso? É muito mais fácil matar um soldado virtualmente do que matar de verdade, né? Imagina, assim, tirando toda a parte que, obviamente, ninguém quer deixar as pessoas morrerem. É mais Imagina, barato. custo, exato. Para você, tipo, morrer um soldado, você vai ter que bancar a família dele, vai ter que bancar tudo. É caro. Então você treina o cara em realidade virtual. Obviamente, primeiro uso. E aí, pessoal, isso lá na década de 80, criaram as caves. Quem é que já foi numa cave? Ninguém. Vocês fizeram lá na USP, tem uma cave, a Caverna Digital, lá na Poli. Eu nunca fui. E eu estudei lá durante, tipo, sei lá, 12 anos. A cave era sensacional. Era um ambiente onde você tinha 4 ou 6 projetores desses, batendo em telas, e aí você conseguia ver ao seu redor o mundo, mas você estava num caixote, você estava imerso, muito mais do que numa tela, você tinha noção do tamanho das coisas. Eles até usavam os óculos aqueles de cinema para ter estereoscopia. O preço era exorbitante, mas era uma aplicação de realidade virtual muito interessante. Até hoje eles ainda utilizam esse tipo de tecnologia em empresas como Petrobras, para vocês terem ideia. Na verdade, academicamente, ainda existe quem ache que isso é o melhor exemplo de realidade virtual. Mas a academia às vezes nem sempre reflete a realidade. E os anos 80? Eu me sinto um pouquinho mais velho porque eu conheço bem esses filmes. Alguém assistiu Tron aqui? E Acho que para a maioria daqui, Tron é história, né? Tron, Você tem que estudar. Na verdade, não tanto. Tron, o primeiro Tron não, mas como é que é esse? Esse é o Passageiro do Futuro, não é? Eu não lembro mais o nome em português. Lawnmower Man. Esse é um filme muito interessante. Foi o primeiro filme que teve cenas totalmente em computação gráfica. Olha o fotorrealismo dessa imagem, galera. Isso aqui era beirando real. Ninguém imaginava que fosse ser possível fazer isso com computação gráfica. E aí os caras veio a primeira onda da realidade virtual. Realidade virtual é agora. Você pega revistas, você vê Virtual Boy, agora que voltou a ficar popular na história da realidade virtual, se vocês começarem a procurar, vocês vão ver que teve um monte de revista falando, a SEGA fez um headset de realidade virtual, todo mundo fazendo realidade virtual naquela época, porque falaram, agora a gente tem imagem fotorrealista. Então vamos colocar as pessoas em realidade virtual. E aí criaram, isso daqui era um arcade nos Estados Unidos, isso daqui lançou de verdade. Tinha propaganda na TV, os caras instalavam em shopping. E era tipo um jogo que você pulava e matava outras pessoas, tipo era um x1. E você tinha um controle de movimento. Funcionava, era impressionante, funcionava. Só que ao mesmo tempo a taxa de atualização do display deles era 30 Hz. E a taxa de atualização dos sensores era pior que isso. O que você está falando de taxa de atualização? Basicamente, que os caras mexiam a cabeça e ficava tudo. Bem, algumas pessoas aqui talvez já tenham ficado um pouco bêbadas. Imagina se você tentar jogar um jogo bêbado, onde você tem a sua visão limitada e o seu mundo está mexendo, você está no meio de um terremoto. Eu não vou ser muito específico, mas isso deixa a pessoa bem enjoada. Bem enjoada. E aí morreu.
Morreu, a realidade virtual morreu. Nos anos 90 ficou minúsculo, já não se falava mais de realidade virtual. Nos anos 2000, acho que a maioria de vocês aqui deve ter crescido nos anos 2000, certo? Vocês ouviam muito de realidade virtual? Nada, por quê? Porque uma coisa que estava em 80 estava tão forte, em 2000 morreu, sumiu. Na década de 90, às vezes você achava alguma coisa de resquício, perdido em uma revista. Exato, principalmente porque aqui no Brasil o pessoal ainda estava na década de 80. Né? Tem essa... Agora em 2000 já tinha globalização, internet e a realidade virtual estava morta. Por que vocês acham que isso, os smartphones, fizeram diferença? Alguém tem alguma... acessibilidade? Outro risco aí, vamos ver. Os meios que você tem de entrada de dados dele permitiam trabalhos diferentes. Você tem giroscópio dentro do smartphone atualmente. Giroscópio. Você tem câmera. Agora é caminho da tecnologia. Que tecnologia? Conexões, localizações. Alguém lembra qual que foi a coisa que mais pegou quando o cara lançou o senhor Steve Jobs, né? O cara lançou o iPhone 4? Hã? Retina display. Ou seja, peraí, agora eu tenho uma tela de alta definição. Se você for ver pegar a display hoje é ridículo, é 96 dpi, acho. Hoje a gente está com 500 dpi. Eu tenho uma tela que é melhor do que a da minha televisão de 40 polegadas no meu bolso em 5 polegadas. Eu tenho os sensores, giroscópios, a miniaturização de diversos sensores popularizado. Vocês têm ideia de quanto custa um giroscópio para comprar na China? Vocês já fizeram alguma procura disso? É ridículo, é centavos. É muito barato essa tecnologia. Pô, então peraí, quer dizer que agora eu tenho uma tela muito melhor do que a tela que eu tinha antes, eu consigo enfiar na minha cara e vai ser tão ruim, vai ter uma resolução muito melhor. Tem giroscópios, sensores que atualizam muito mais rápido, que dão informações muito rápidas. E por que eu não enfio isso com uma silver tape e meto na minha cara? Alguém tem ideia do que significa essa cena aqui? Alguém viu esse vídeo? Sequestrando. Não, vocês sabem quem é esse cara? Carmack, vulgo Deus. Carmack simplesmente foi o cara que fundou a IT e tal. Assim, ética à parte, se quem não leu um livro chamado Masters of Doom, pelo amor de Deus, leiam, vai mudar a vida de vocês. Entender que os caras fundaram a IT sequestrando computadores no trabalho deles e levando para uma casa durante a madrugada e passando os dias sem dormir é sensacional. E o Carmack começou a se interessar, falou, pô, peraí, realidade virtual, por que ninguém mais fala sobre isso? Começou a entrar nos fóruns de realidade virtual, encontrou um moleque que fazia na garagem dele um hardware que era essa coisa. Ele tirava a tela de celular, colocava num driver e mandava com um monitor secundário para o computador, colocava uma máscara de esqui, sim, isso é um strap de máscara de esqui, e prendeu com silver tape. Isso daqui, se não me engano, foi na E3 de 2013. Foi considerada o melhor equipamento da E3. Isso, esse protótipo, essa coisa amarrada com super tape. Todo mundo experimentou, e estava rodando uma demo do Doom 3 em realidade virtual. Todo mundo que experimentou ficou maravilhado, achou impressionante. Porque o campo de visão era de acho que 90 graus. Na época, o visor de colocar na cabeça da Sony de melhor qualidade tinha acho que 60% a resolução desse e tinha 45 ou 60 graus de campo de visão. Eles falavam, não, você vai poder ver isso, você vai ver uma TV de 100 polegadas. Você põe isso, você está dentro de realidade virtual. Foi revolucionário. Foi tão revolucionário que eu mexi no mouse e agora não está dentro. Que aí esse garoto, que era o garoto da garagem, Palmer Hunt,
para vergonha de todos nós, tinha 21 anos na época. Ou seja, quem não fez ainda, dá tempo, bora. Pra mim, eu já estou com ele simplesmente se juntou com outras pessoas. Depois que você conhece a história de verdade, não é tão lindo, mas vamos falar a história bonita primeiro. Se juntou com outras pessoas, como ele já tinha o apoio do Carmack, ele conseguiu fazer um Kickstarter, colocando CEO da Valve, CEO da Vivendi, EA, todas as grandes empresas de jogos gravaram um vídeo falando que quando lançar o Gift, a gente vai querer colocar nossos jogos nisso. Lançou um Kickstarter, falando esse vai ser o óculos de realidade virtual, tendo só aquele strap da E3, pediu $250 mil e conseguiu $2,5 milhões. Detalhe, hoje já não é mais assim, hoje o Kickstarter tem muito mais alcance, foi o maior Kickstarter da história até essa época, ou seja, foi grande, mas foi tão grande que depois de 1 ano e meio disso, o Facebook comprou a Oculus. Isso vocês já devem saber. Vocês sabem quanto que o Facebook pagou para a Oculus? Quanto? 2 bilhões de dólares. Esses $2,5 milhões ficaram pouco agora. Aí vocês perguntam, pô, mas espera aí, o Facebook comprou a Oculus? Por que o Facebook comprou a Oculus? Alguém tem alguma chute? Por que realidade virtual é bom para uma rede social? Tirando que o Facebook tem dinheiro e eles vão querer comprar qualquer coisa que eles querem. Você pode se encontrar com seus amigos. Exatamente. Imagina que, por exemplo, eu tenho um amigo meu que está morando na Austrália. Pô, eu queria, sei lá, jogar uma sinuca com o cara, faz quanto tempo que a gente não se vê e tal. Realidade virtual. Nossas presenças virtuais poderíamos jogar sinuca juntos, sem problema algum. Mas aí veio a enxurrada, né? Pô, peraí, o Facebook gastou $2 bilhões para comprar uma empresa dessa, alguma coisa parece estar certo aí. Parece que isso não é só papo, não é só um monte de criança brincando de enfiar a tela de celular nos olhos. Então, a Sony mostrou o projeto Morpheus deles, o PSVR, depois agora lançado. Puta sucesso, só não vende mais porque não fabrica mais. Isso é verdade. O PSVR está esgotado. Tipo, sempre. Os caras têm que fabricar mais para vender mais. A Valve lançou o HTC Vive. Né? Quem experimentou é uma experiência única, sensacional também. Agora está mais barato, melhorou algumas coisas. Depois eu dou umas informações internas da Valve que eu não falei, vocês vão ver. O Facebook criou então o modelo final do óculos. O Google falou, peraí, os caras estão fazendo tudo isso no celular, então vou fazer já direto no celular, já que usa a tela de celular, usa o sensor de celular. Por que não põe só o celular numa caixa de papelão? A Google fez caixa de papelão, hoje atualizou o Daydream, então tem uma coisa um pouco melhor, mas inicialmente era isso. E a Samsung entrou inicialmente junto com a Oculus fazendo Gear VR. E agora a Samsung lançou equipamentos novos, então hoje você tem, com a Microsoft, a Samsung lançou o Odyssey semana passada, que é um 6DOF, isso a gente pode falar mais depois, mas ele tem 6 graus de liberdade. Tem algumas diferenças, por exemplo, esses 3 aqui tem 6 graus de liberdade. O que significa isso? Alguém gosta de arriscar? Tá, vamos começar pelos dois que tem só 3 graus de liberdade. Quais são os graus de liberdade dos dois? Eu posso mexer a cabeça, girar. Então eu giro em X, Y e Z. Agora, o que é 6 graus de liberdade? Pô, dá para girar mais que isso? Não, mas dá para se movimentar. Então esses 3 aqui eles têm um sensor externo, né? Uma câmera do Move, os Lighthouses e a Oculus Camera, que permitem traquear o seu espaço físico para o mundo virtual. Faz toda a diferença. E aí a Microsoft virou e falou, por que eu não enfio o Kinect aqui na parte da frente do negócio e me livro dos sensores? Falou e fez. Então agora tem os Mixed Reality Headsets Devices da Microsoft, que são VR devices na verdade. Então tem o Samsung Odyssey, tem o da Dell, tem o da Acer, tem o da HP. Todo mundo está fazendo, porque a Microsoft tem esse poder. Ela vira e fala, todo mundo faz aí todo mundo sim senhor.
E aí tem todo mundo fazendo esses que são 6 graus de liberdade, só que inside-out tracking, ou seja, eles usam sensores internos para posicionar eles. E aí vem inovação, né? Vocês já viram isso daqui? Isso daqui é uma esteira infinita. O cara fica correndo o quanto ele quiser na esteira. Porque em realidade virtual você quer fazer isso. Ou você consegue usar luvas, que elas têm... Agora a nova versão dessa está menos divertida, porque ela tem uma mola e usa campos eletromagnéticos, mas essa daqui ela tinha cordas de aço para puxar o seu dedo quando você fosse pegar alguma coisa. Então você pega alguma coisa, aí o mundo virtual fala, ele pegou uma lata, então trava a mão dele, não deixa ele fechar mais que isso, e a luva puxava a mão e travava ela para você ter a sensação rápida de pegar alguma coisa. Ou isso daqui, vocês já viram isso? Alguém sabe o que é isso? Ninguém sabe o que é isso? Isso aqui é o Leap Motion. Primeira vez que mostraram o Leap Motion, falaram, olha como que é legal mexer no meu desktop usando as mãos. Vamos fazer um desktop touch sem touch. Mas eles falaram, pô, isso não é legal, vamos colocar uma headset de realidade virtual, para a mão virtual do cara, a mão real do cara, dentro do mundo virtual como uma mão virtual. E aí saiu coisas desse gênero. Pra vocês terem ideia da precisão que é o tracking desses caras do Leap Motion. Isso é a mão dele, ele está só interagindo usando a própria mão. É muito legal. E o legal é que ninguém sabe exatamente o que vai vir a seguir. Né? Eu mesmo, quando fundei a VR Monk, eu falei, pô, vou vender um monte de decorado virtual. Né? O mercado imobiliário está meio em crise. Vocês têm ideia de quanto custa fazer um decorado? É você fazer um apartamento ali que depois você vai demolir e jogar fora e vai vender tudo que você comprou para pôr nele a preço de banana. Então eu falei, pô, vou fazer um decorado virtual muito mais barato, tudo vai comprar. Isso vai ser a fonte de dinheiro fácil. Aí eu descobri que eles preferem gastar 5 mil reais em panfletagem do que 30 mil fazendo um decorado virtual, mesmo que 30 mil seja um décimo do preço de fazer um decorado de verdade. As indústrias são às vezes meio tradicionais. Não é porque você tem uma ideia linda que as coisas vão funcionar. E isso aqui, vocês já devem ter visto, isso daqui foi uma coisa que eu visualizei há 4 anos atrás e deu certo, né? Hoje em dia quase todo shopping tem aquela Geeks Poster lá. Não é lá uma maravilha e tal, mas tem ainda a mãe que fica gritando com a filha, me tira daqui! Então, de certa forma, funciona. Algumas pessoas enjoam, mas até aí a montanha-russa. E a gente vê grandes players investindo nisso, né? Alguém já viu esse cara aqui? Isso é um jogo da Ubisoft, Eagle Flight. Parece Assassin's Creed. Provavelmente eles tomaram todos os assets do Assassin's Creed Unity lá para fazer um game onde você voa como se fosse uma águia em realidade virtual. Quem aqui nunca pensou que seria legal voar? Parece ser sensacional. Eu particularmente sou fácil de enjoar, mas tem pessoas que não enjoam. Eu acho que eu ia vomitar meus olhos passando por algumas coisas assim. Mas essa experiência vai de cada um. Já foi lançado. Está escrito em desenvolvimento, mas já foi lançado. Agora, se tem multiplayer ou não, já não tenho certeza. Mas é Ubisoft, né? Tem que fazer uma boa propaganda. Esse aqui é outro cara. Esse eu acho que vocês conheceram. Se não conheceram, já jogaram. Se não jogaram, uma hora ou outra vão acabar jogando. Que é uma franquia um pouquinho antiga já. O que você acha? Resident Evil 7. Os caras tiveram a manha de lançar um jogo com suporte à realidade virtual. Por um lado, uma das maiores maravilhas já feitas, porque os gráficos são super bons, a experiência é super legal. É um jogo extremamente cinemático. Quem aqui já jogou? 4. Tem suas problemáticas. Para quem não sabe, a realidade virtual tem alguns problemas com cyber sickness, porque como você se sente tão imerso, o senso de presença tão grande, seu cérebro bagunça.
Como assim bagunça? Bagunça, por quê? Eu estou parado aqui. Se eu colocar um óculos de realidade virtual e começar a andar, meu cérebro vai virar e falar: pera, você está andando ou você está parado? Decide, seu idiota. E como eu estou andando no mundo virtual, mas eu estou parado no mundo real, eu enjoo. Eu enjoo, porque eu tenho essa desconectividade entre os sentidos. É a mesma coisa de eu estiver andando. Quem lê? Quem gosta de ler no carro? Quem consegue ler no carro? Ótimo. Quem não consegue? Bem-vindo ao meu mundo. Quem não lê no carro é a mesma coisa. Você está ali tentando se concentrar, mas o seu corpo está querendo entrar imerso naquela história, enquanto o mundo ao redor não está imerso, está balançando. Então tem muita coisa ruim que é feita em realidade virtual porque as pessoas faltam esse conhecimento. Então a Capcom, por exemplo, grandíssima empresa, fez um trabalho genial no Resident Evil 7, porém são os imbecis na área de realidade virtual ainda. Então a maioria das pessoas que joga Resident Evil com PSVR passa muito mal. Ao ponto que isso, informações do pessoal que organizou a BGS, caso tivesse Resident Evil 7 no PSVR na BGS, eles precisariam colocar uma camada impermeável no chão e sacos de molho do lado de cada novo experimento. Porque realmente enjoa. Enjoa mesmo. Mas, para vocês que leem no carro, parabéns. Vocês podem jogar e não enjoar. E tem algumas promessas meio sensacionais assim. Você sabe o que é essa porcaria aqui? Isso aqui é o HoloLens. É um dev kit da Microsoft de $3.000, tá? De realidade aumentada, que eles chamam de realidade mista ou hiperrealidade, porque, bem, se a gente usar o mesmo termo que Pokémon Go, as pessoas vão achar que é ridículo. Ele é um dispositivo interessante, ele usa umas câmeras de Kinect aqui em cima para escanear o ambiente e coloca efetivamente os objetos virtuais nas posições que deveriam ser. Existem outros dois fortes concorrentes deles, um deles é o Meta, que tem um pouco mais de campo de visão do que ele, porque esse tem 60 graus de campo de visão, ou seja, mais ou menos isso daqui. Ainda melhor do que o Google Glass, que é só uma TV de 20 polegadas pendurada aqui em cima. E o Magic Leap. Magic Leap é uma das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, recebeu bilhões e bilhões de dólares em investimento e nunca fez nada, a não ser vídeos como esse. Porque olha como vai ser sensacional o mundo quando tiver os óculos de realidade aumentada. Eu não preciso nem ligar mais meu computador para falar, nossa, que quanto e-mail spam. Vamos ver, vamos jogar um jogo. Você já viu? Alguém viu esse vídeo já? Melhor ainda. Parece legal, né? Quer dizer, a tecnologia hoje de realidade aumentada para celulares já está mais ou menos nesse nível. Ainda não temos óculos que realmente tragam a imersão, mas estou muito longe disso não. A gente tem alguns modelos assim que eu particularmente experimentei esse cara aqui e apaixonei. Esse é um jogo que não enjoa, eu consigo jogar durante 3 horas e meia. E muitas pessoas falam, mas os gráficos ainda não estão tão bons, né? As coisas não estão tão bem feitas. Isso aí foi, na minha opinião, um tapa na cara de todo mundo falar isso.
O jogo tem essa qualidade gráfica, é lindo, é muita ação. É muito bom porque realmente os seus controles de movimento, então você taca as coisas e tem um bichotinho, você pega a bala e joga de volta. É sensacional. Sim, eu joguei 3 horas e meia sem parar. É bem legal. Take home the obvious rift in time. Ah, calma. Ele tem muito mercado. O que eu digo com muito mercado? Tem gente que ainda fala, pô, mas VR não vai ser uma hype tipo TV 3D? Quem fala isso nunca experimentou alguma coisa boa. É impossível. TV 3D, se você usar óculos inteiro, já fica uma coisa chata. Porque eu já tenho óculos, eu tenho que pôr outro óculos, eu tenho que pôr lente para assistir TV. Não, cara, não. Aí se tinha óculos, aí você perdia o óculos, não tinha conteúdo, você não tinha como assistir. Cara, TV 3D não está sendo morta. Cinema 3D enfiaram por abaixo da gente, hoje eu procuro alternativas e não encontro às vezes. Porque eu também não gosto de usar o óculos de cinema 3D e ganhar pouco. Mas, quantos milhões, bilhões de dólares já não foi investido nisso? Quantas empresas já investiram muito dinheiro nisso, já estão fazendo produtos e conteúdos? Só um pouco por cima o que tem de gente envolvida. Expectativa absurda. Que quem aqui não gostaria de ganhar um Oculus Rift de Natal? Vocês não gostariam? Ah, tá. Alguém aqui gostaria de receber um Oculus Rift de Natal? É a mesma coisa. Imagina nos Estados Unidos, só que nos Estados Unidos tem preços mais viáveis. Agora está $400 você compra um Oculus Rift. Não é uma coisa absurda. Pensa aqui, se fosse R$400 aqui, alguém compraria um Oculus Rift por R$400? Compraria 3. Só para ter 2, sei lá. Se alguém chegasse em casa e falasse, põe aí, vamos explicar junto. Basicamente a revolução já chegou. Né? Já não é uma coisa mais desesperada, já está na hora da gente produzir conteúdo para fazer as coisas rodarem. Lembra que eu falei de virtualidade aumentada? Os caras chamam de hipervirtualidade. Como é que eles chamam? Realidade isso é The Void, um par de versões que ia fazer frente à Disney. Eles fazem isso. Eles fazem um monte de drywall e eles simulam mundos virtuais em volta dos reais deles. Se você for hoje para Nova York, você pode brincar de ser um caça-fantasma nos metrôs de Nova York. Você coloca o equipamento, coloca um mochila, na verdade é um computador, coloca o óculos. Aí você vai andar em espaçonave. Os caras não contentes de fazer esse já o real bater no virtual, o que eles fazem? Eles colocam, por exemplo, um negocinho soltando aguinha para deixar mareado o ambiente, colocam um aquecedor para parecer que tem uma fogueira ali, colocam um ventilador para parecer que você vai cair. Ou seja, você tem toda essa sensação rápida de te imergir dentro do ambiente virtual, que você com certeza esquece de onde você está. E agora eu estou trabalhando também com ideias de multiplayer. Naturalmente tem toda a parte de marketing, B2B, a gente no caso das férias de um ano, mas eles estão fazendo um negócio enorme, recebendo vários investimentos. Eles perguntam, por que você vai jogar um jogo se você pode viver o seu jogo? Essa eu acho sensacional, cara. Imagina você passando umas patinhas assim, com a lanterninha na mão. Tem em Nova York uma sala, acho que em Londres tem outra sala, e o parque em Ohio oficial ainda não lançou. Mas
Eu gosto de mostrar esse vídeo aqui, que foi o vídeo de lançamento do iPhone. Que acho que ele resume bastante o que é a experiência de criar coisas em realidade virtual. Sights unseen. They call to us and let us hear. A world within ours. Wild. Without end. Welcome to a new reality. É isso aí. Obrigado. Perguntas? O apelativo que estava usando o VR era o Champion. Acho que não. Faz sim. Acho que eles não iam gastar dinheiro com isso. O mercado nacional está tão aquecido como o mercado norte-americano. Vamos lá. O mercado nacional está tão aquecido. Em que termos? Eu imagino que alguém aqui já fez algum jogo? Não? Estão fazendo? Serve um jogo também. Eu vou dar uma dica então logo de cara. Nunca faça um jogo pro Brasil. Porque a dificuldade de você fazer ele para o mundo inteiro, distribuir ele no mundo inteiro, distribuir só no Brasil, é a mesma. Então, não estou falando para você não faça o seu jogo em português. Não, pelo contrário, faça seu jogo sempre pensando em localizar ele em todas as línguas possíveis. Sim, eu estou falando até de chinês e coreano. Mas, idealmente, nunca lance uma coisa só para o Brasil. Então, na área de jogos, naturalmente o Brasil é um mercado muito menor do que os outros no mundo. Mas, porque preço de dispositivo, aqui todo mundo sabe, comprar um PlayStation 4 é baratinho. Eu tenho 4 em casa, então. Mas, por que enviar, por exemplo, a gente vê que o Brasil é o terceiro país no mundo em termos de download e até às vezes em compra mesmo. Ou seja, existe bastante gente interessada em realidade virtual no Brasil. Existem alguns filósofos que falam que a realidade virtual vai impactar muito mais os lugares onde a gente quer sair da realidade. A gente estava comentando aqui no Brasil, acho que o pessoal lá do mundo gosta muito de ficar no meio dos tiroteios. Existe uma área muito grande a ser explorada no Brasil. A VR Monkey trabalha muito tanto com B2C, fazendo jogos lançando Steam e Oculus Store, quanto B2B. E a gente trabalha nas mais diversas áreas do B2B. Então, hoje, por exemplo, a agência de marketing procura muita gente para fazer coisas de realidade virtual para eventos. Porque, vamos ser honestos, você vai num evento, aí tem um buff lá, o cara tá dando caneca, todo mundo vai. O cara tá ali dando bala. O outro ali gastou uma fortuna de dólares para colocar umas meninas bonitas. Então, e aí você tem um outro que tem VR. Pô, tem 3 horas de fila pro cara ir enfrentar VR. Que chama atenção porque é diferente, porque é uma coisa nova. Então a gente tem trabalhado muito com indústria, com agência de marketing. Eu falei de arquitetura, a gente ainda não fechou nenhuma, mas a gente tem vontade de trabalhar com isso. Então dá para se trabalhar no B2B com realidade virtual. A gente conhece mais umas 2, 3 empresas que têm feito isso. Eu não sei como elas estão da perna, mas a gente está sobrevivendo. Para um Lone Wolf da vida, um cara que é muito difícil conseguir os dev kit. Principalmente é difícil se você não tiver nada para mostrar. Se você não tem equipamento, é um pouco difícil de você conseguir mostrar alguma coisa. Pelo menos o primeiro equipamento geralmente tem que ser um investimento próprio. Minha sugestão pô, eu quero ser um Lone Wolf, eu quero fazer jogo que o pessoal faz mobile, eu quero ser independente. Hoje, por que não é 7, não é 8? Mas 7 hoje você compra por R$1.800. O Gear VR você compra por R$300 com um controle.
O investimento não é barato, eu entendo, mas é investimento para um equipamento de realidade virtual que não é absurdo e já dá para você experimentar bastante coisa. A gente virou importador na VR Monkey porque a gente fez o Dinos do Brasil. Alguém já ouviu falar do Dinos do Brasil? Não? Vou colocar aqui o videozinho então. Esse é um dos projetos que a VR Monkey desenvolveu. Hoje ele está aberto à visitação do público como Museu do Catavento Cultural. É a maior sala de exposição de realidade virtual do mundo. É uma sala um pouco menor que essa, 25 cadeiras, com óculos Rift de consumidor, máquinas de alto desempenho. Isso tudo foi feito no nosso estúdio no ano passado, a gente lançou no começo desse ano. É feito em Unreal Engine, o que é muito bom, porque esse Unreal Engine não é feita para jogo, você não tem que pagar nada para ela, totalmente gratuita. A gente teve no total uma equipe de mais ou menos 20 pessoas, com paleoartista, paleobotânico, paleotólogo, engenheiros de som e mais toda a nossa galera para fazer mais de meia hora de experiência em realidade virtual. O projeto teve apoio da Neconem, que no final acabou recebendo investimento da Intel e da Ambev para projetar ele. São várias cenas específicas do Brasil, várias regiões diferentes do Brasil. E os dinossauros brasileiros, que a gente modelou, fez a topologia de cada um dos dinossauros um a um. Esse foi o resultado. Mas tem uma sala com 25 óculos Rift que a gente teve que virar importador para trazer. Não dava para trazer de outra forma, não tem distribuição oficial aqui. Então hoje a gente traz e vende basicamente a preço de custo o óculos Rift. Mas mesmo assim, o óculos Rift montante sai R$5.000. Não é barato. A sua empresa tem experiência em VR para treinamentos? Se tem, quais experiências você fizeram? A gente tem experiência de VR para treinamento, a gente está acabando de lançar uma para uma. É que a gente não pode falar muito dos clientes assim, sabe? Mas imagina uma estrada, como tem uma obra, a gente fez um treinamento de obra em estrada. Então a gente está começando a explorar bastante essa área de indústria. Aqui atrás eu vou ficar passando uns videozinhos aí, algumas coisas que a gente já fez. Esse Rabbit Hole foi um jogo que a gente foi convidado para São Francisco para participar do International Mobile Game Awards e pro Game Connection American Developer Awards. Ele foi eleito em várias categorias como o melhor game. Não ganhamos nada, porque tinha um Super Hot, o nosso Super Hot é muito bom. Também eu aceito perder pro Super Hot. Mas foi um jogo que é um Escape the Moon, um tema de Alice no País das Maravilhas. A gente lançou ele para Gear VR, fizeram com apoio da Samsung. A gente participou de um edital, ganhou, fizeram com a Samsung bancando. Depois trabalhamos um pouco mais a nosso próprio investimento. E a gente está lançando ele para PSVR também até o final do ano, se Deus quiser. Então, a área de treinamento é uma área que a gente acha muito legal. A gente tem visto a indústria correr bastante atrás disso. Tem uma resistência muito grande da indústria, primeiro porque eles são em geral conservadores, segundo porque tem um investimento de hardware, e o hardware é caro no Brasil. Então, não importa se eu chegar para o cara e falar, você pode usar o Vive, você vai treinar como se você estivesse lá, vai ser muito mais imersivo. Tem diversos estudos que falam que você aprender com experiência é a melhor coisa que tem. Aí o cara vem e fala, mas o cara aqui me falou que ele faz em vídeo e sai um décimo do preço. Exatamente. A gente preza por qualidade ou preza por preço. Eu prefiro prezar por qualidade porque mesmo que esteja tudo errado aqui no Brasil, lá fora ainda tem uma chance. Porque a gente ainda é barato mesmo investindo em qualidade daqui lá para fora. Deixa eu mostrar um outro que a gente fez também, que é bem legal. Viu aí? Não. Com certeza. Esse aqui foi o 7 VR Molders. A gente começou muito com essa pegada de VR para educação. Então a gente fez o Dinos do Brasil e recriamos as 7 grandes maravilhas do mundo antigo em realidade virtual. A gente fez todos desde o tempo de Artemis. Não posso falar todos, mas acho que ele vai mostrar todos, então não precisa fazer isso.
Ou seja, a gente entendeu que para a educação, e a gente, assim, uma visão um pouco mais responsável social, a gente vê que a educação é a única maneira da gente tirar o Brasil da situação que está. E a gente vê que a realidade virtual é uma ferramenta estupidamente forte para a educação. Porque se eu mostro isso para uma criança que está estudando, um adolescente que está estudando na Grécia, é muito mais impactante do que simplesmente virar e falar, olha, sabe, existiram 7 grandes maravilhas do mundo antigo. E ó, pronto, acabou. Procura lá na Wikipedia e aprende você. Sabe? Isso foi minha experiência como aluno. Ele se preocupava mais em passar a informação, não realmente você aprender. E aí você não pega aquele carinho pela cultura, pelo ensinamento. Você vai olhar e vai falar, pô, isso daí é o Titã de Bravos, do Game of Thrones. Você vai pensar, pô, o Titã de Bravos então é o Colosso de Rhodes. Sabe? E aí você vai fazer essas referências, vai fazer ao contrário as referências. Vai entender as referências, vai ser mais capão, né? Ou seja, a palavra farol vem da ilha de Faros, que foi onde eles fizeram o farol de Alexandria. A origem da palavra vem de uma das 7 grandes maravilhas do mundo antigo. Eu fui aprender quando eu fiz um projeto, sabe? Ninguém nunca tinha citado isso. E foi uma experiência sensacional fazer isso. E a gente ainda tem um plano de tentar levar a realidade virtual para as escolas, né? Nem que seja como de alguma maneira mais simples. Essas experiências educacionais, elas são no óculos VR, interagem com o ambiente mesmo? Na verdade, tanto o Dinos do Brasil quanto o 7BR, eles são mais narrativos, eles são mais lineares. O Dinos do Brasil porque você tem sessões no Museu Catavento Cultural de meia hora, então você precisa manter sempre o timing para poder chamar as outras pessoas, fazer a troca, tem uma Se eu estou sentado aqui com o óculos e exatamente, as coisas vão acontecendo sem que eu interfira. Exatamente, mas ambas são 6 graus de liberdade visualizadas em tempo real, ou seja, aquilo dos gráficos que vocês viram são executados num PC com uma 970. Então, e poderia mexer e se transladar. Né? A gente poderia permitir que a pessoa se locomovesse nesse ambiente, mas não era o propósito inicial. O pessoal reclamou e até pediu, a gente está pensando em fazer isso. Mas você falou bastante do conceito virtual. É muito difícil você encaixar a metragem do VR com o real, ou se isso é direto no 3D, você consegue ter a Unreal, por exemplo, você já tem isso. A unidade medida da Unreal é em centímetros. Então você consegue fazer isso basicamente sem muita dificuldade, mas tem que ter atenção ao detalhe. Às vezes algumas coisas saem de escala e aí é bem estranho. O Peptiball é um jogo interessante que a gente brinca com a Alice no País das Maravilhas. Você pode comer um bolinho e ficar grande, você pode beber uma poção e ficar pequena. E é muito engraçado porque você se sente lá e aí você fala, meu Deus do céu, a sala está enorme e na verdade você está aqui parado. E dá aquela reação que todo pessoal parece idiota quando está em VR. Isso é muito divertido. Tem alguma outra alteração no pipeline de produção de vocês? Do VR para o tela normal? Tem um problema bem grande que geralmente, por exemplo, quem faz pipeline de produção e o game design document, você tem muitas mecânicas que você já está acostumado em explorar, você já sabe como funciona. E aí imagina que, apertar um botão, dar um tiro é uma coisa. Agora eu vou virar e falar, não, que o cara vai ter que mexer o motion controller assim para fazer alguma sensação. Aí você faz, né? Mas isso não ficou legal, vou ter que testar de novo. Então tem muito teste, tem muita prototipagem, tem muito refatoragem. É bem interativo e tem muito alinhamento fino para sensação. Né? Então geralmente alguma pessoa está desenvolvendo, mas essa pessoa é mais resistente. Ela tem que chamar outra pessoa e virar e falar, experimenta, vê se está enjoando. As pessoas experimentam e falam, está enjoando, tem que mexer nisso. Então é um processo mais lento nesse sentido e tem muito mais atenção ao detalhe. Nessa questão do enjoo, usando aquela esteira, tem uma redução devido ao eu estou dando os passos? Tem, você tem a sensação de que eu estaria andando, embora os ossos que têm o equilíbrio. Existem muitas coisas interessantes. Esse é o lance que diminui o enjoo.
E o pessoal ainda está criando mecânicas diferentes. Por exemplo, a mecânica mais padrão que a gente tem no robô virtual é o teleporte. Teleporte no jogo. Né? Mas não é tão assim agradável que você só ficar se teletransportando. Às vezes você quer experimentar. Aí teve uns caras que criaram uma mecânica que você faz assim, você balança. Por você estar balançando, eles falam que você não enjoa. Você consegue andar para frente, você fica balançando no mesmo lugar, mas aí você vai andando. Fica mais próximo da questão da percepção, né? Exatamente. Quando a gente trata de realidade, a realidade na verdade é o conjunto das percepções que você tem do mundo. Exatamente. Por exemplo, uma das coisas que impacta absurdamente é o som. Todo som em realidade virtual precisa ser espacial. Sim. Precisa ser espacial. Tem uma atenção muito boa que tanto a Unity quanto a Unreal, elas já têm um suporte legal para você fazer o som espacial. Né? A Unreal está muito bom agora, especificamente, mas é uma questão que algumas pessoas às vezes fazem um vídeo do YouTube. Experimentei acho que foi o Atividade Paranormal 2, alguma coisa assim. Eles fizeram um vídeo 360 de clipe deles. E aí eu veio do filme e tal. Aí tipo, eu tô olhando para uma porta e de repente a porta bate. Só que o som da porta batendo veio aqui. Quebrou a imersão de uma forma tão forte que ele falou, porra, que imbecil, o cara faz um negócio desses, velho. Pelo menos põe o som genérico, mas ele pôs o som ainda posicional no lugar errado. Né? Porque ele não é espacial, né? É como aquela música estéreo que você escuta e você fala, eu também tocando trompeta, né? Então, é muito legal quando você está no vídeo, mas aí você põe para o 360, tem que ser espacial. Faz uma diferença muito grande. Que nos meios tradicionais, uma tela, nos alto-falantes, né? Você não tem a percepção que está enganado, você está parado, você está vendo tudo que está parado, só aquela ilusão central. Quer ver que coisa interessante? Eu estava comentando outro dia com um diretor casualmente renomado de cinema, que eu virei e falei, eu acho que diretores de cinema não vão ser bons para fazer filmes de VR. E como assim? Bem, sabe aquilo de fazer um enquadramento? Não existe, não tem mais enquadramento. É outra coisa. É mais fácil um diretor da área de teatro entender melhor como é VR, o que você está vendo ao redor, do que um de filme. É mais fácil você traduzir um livro para VR do que um filme. Porque o livro ele conta como que é a ambientação ao teu redor. E o legal disso, quando você está vendo alguma coisa em VR, você já não é mais um espectador, você é participante. Você muda a perspectiva. E o livro faz isso. Às vezes você no livro é um observador, mas às vezes você no livro é a pessoa que está lá. Então, imagina vocês experimentarem tipo, livros que vocês leram como se fosse a pessoa da obra. Imagina o impacto que não ia ser isso. Ou vai ser isso, né? Eu espero. Para quem nunca leu ou nunca ouviu falar, existe um livro chamado Ready Player One. Alguém já ouviu falar? Prepare-se primeiro jogador. É um livro curtinho, acho que eu li uma semana, não deve ter nem 500 páginas. E não tem ideia, é um livro não tem ideia se tem página ou não. Mas ele é um livro curto, não é muito assim. O livro é ok, mas o ambiente, o universo que ele cria eu achei genial, porque é um universo onde realidade virtual deu certo. As pessoas utilizam realidade virtual. E, por exemplo, para o sistema de educação eu achei genial. Porque aí eles vêm com aquele papinho que o mundo entrou em crise, aí gasolina é super cara, ninguém mais quer se locomover. Eles usam realidade virtual para muitas coisas, especificamente para a educação. E aí um cara, que ele era uma pessoa não muito abastada, né, então a gente se identifica bem com ele, ele fala que ele mudou do sistema de ensino físico para o virtual. E no virtual ele achou maravilhoso, porque todas as escolas têm uma estrutura sensacional, porque você não paga para ter uma estrutura ótima. Os professores dão uma aula muito melhor, porque eles podem utilizar todos os recursos da realidade virtual. E os alunos não ficam enchendo o saco deles enquanto eles estão dando a aula. No sentido que não tem mais papinho ali de carta, porque está todo mundo no mundo. Ou seja, eles criam um universo onde a realidade virtual faz parte do dia a dia. E eu achei isso genial. Então, se vocês tiverem a oportunidade, desses dois livros, a pessoa que não gosta de livro, não vai dar meu dinheiro. Leiam esses dois livros. Master of Doom, se vocês algum dia tiveram, pelo menos, desejo de fazerem jogos, se vocês... exatamente. Eu acho uma leitura obrigatória, assim. Master of Doom,
Primeira vez que eu li ele, eu fiquei tipo, por que eu não tinha lido isso antes? Né? Que conta a história dos dois Johns, o John Carmack e o Romero. Inclusive as cagadas que eles fazem. E esse Ready Player One, se vocês têm interesse em vislumbrar o que eu acho que vai ser o futuro de realidade virtual. Não a parte distópica, de crise do Carmack 4, mas de como as pessoas podem utilizar a realidade virtual no dia a dia delas. Mais perguntas? Lá no fundo. Desse do Ready Player One, tem também o Armada, do mesmo criador. Já é outra história com um vazamento, mas eles usam a realidade virtual para treinar a população toda para enfrentar os alienígenas. É bem Legal. interessante. Eu ainda não li esse. Vou ler. Vou ler. Tem outros sentidos que a realidade virtual busca, tá? O olfato, Tá todos mais difíceis, mas você viu aquela. Ah, você não estava aqui, mas eles têm umas luvinhas que puxam a mão para fingir que você segurou a coisa, tudo, né? Agora, o olfato tem os caras lá na GDC específico, eles tinham uma máquina enorme para fazer. Que eles falavam, não, você vai pôr na cara aqui e aí você vai sentir os cheiros. Já foi em algum cinema 4D? Não. Tem um lá no JK, eu fui uma vez só para experimentar, é legal, a cadeira mexe e tal. Tinha no Play Center, né? Tinha no Play Center também. Mas o do JK é interessante, que ele é bem para a experiência mesmo. E aí ele sai cheiro. Eu assisti Jogos Vorazes, um deles. E aí, no momento, eles vão para uma região lá que é pobre e aí eles fazem um cheiro ruim. Tá cheiro ruim mesmo, né, cara? Que horrível. Eu não senti prazer, eu preferia não ter cheirado. Mas aí depois eles foram para a região bonita. E eles eram para expelir um cheiro que fosse um cheiro perfume, um cheiro bom. Pelo menos é o que eu imagino. Porque o cheiro era ruim também. Eu odiei. Falei, pô, cara, tampa essa porcaria aqui que tá fazendo mal. Então, existe essa tentativa, mas nem todas as coisas. Cheiro é um pouco complicado, tanto o paladar e cheiro. Você poderia ter uma máquina de impressão 3D, imprimisse comida, misturaria os alimentos e você adicionaria um odor dele, que é uma molécula. Então você teria que combinar as moléculas que geram um determinado odor. Então, E ninguém consegue fazer isso direito até hoje. É mais fácil. Como você gera essas moléculas e como o seu cliente percebe essas moléculas. Sabe o que é mais fácil? Na minha opinião, links mnemônicos. Basicamente, quando eu coloco a pessoa numa realidade virtual e eu mostro para ela que ela está numa montanha só de neve, ela sente frio. O cérebro para ela faz a sugestão que ela está num lugar gelado. Então ela acredita que ela está num lugar gelado. As pessoas às vezes têm algumas experiências que elas falam, nossa, mas se assoprou, bateu o vento? Não, porque eu senti que quando eu estava caindo, bateu o vento. Ou seja, o nosso cérebro ele faz conexões. Então se você vê uma rosa, às vezes a rosa não está cheirando, você vai achar que ela está cheirando. Você entra em alguns lugares que não tem o cheiro, mas você acha que ele tem o cheiro, porque a última vez que você entrou naquele lugar tinha esse cheiro. Mais fácil que a gente possivelmente descubra como ativar esses links de uma maneira mais eficiente do que efetivamente replicar de alguma maneira construir os cheiros. Minha opinião. O cérebro é uma máquina elétrica, é mais fácil de mexer nele do que parece. É mais fácil do que criar as coisas no mundo real. O custo seria muito mais alto para a questão do E quando você ativa a memória da pessoa, a memória dela dá o cheiro que ela espera. Porque as coisas não são as mesmas para todas. As coisas dependem do ponto de absorção. Por exemplo, para o daltonismo. A cor para uma pessoa não sempre é a mesma cor para outra. Tem muita gente que não descobre que tem daltonismo até... Eu conheci um cara que descobriu com 17 anos que tinha daltonismo. Que aí ele virou e falou, pô, aquela cadeira era vermelha. Desculpa, pessoal, se eu falei vai ver, alguém descobre agora, né? Não, é rosa. Tá. Mais alguém? Dúvidas? Nada? Em relação à questão dos usos atualmente, aparentemente os parques que se movimentam parece que seriam um
um ambiente melhor para investir nisso mesmo. Porque, assim, em relação à questão comercial, por causa tanto do acesso à tecnologia como o uso do ambiente, né? Por causa dessas questões de percepção que precisam ainda ser trabalhadas, teria uma tendência a cair no desuso, não gostarem do óculos. Realmente essa percepção que eu tive. Tem uma problemática muito grande que é o custo. E custo é uma problemática muito grande. Assim. Se você virar e falar, por exemplo, tudo bem, vamos fazer um parque de versões como o The Void. Vamos fazer mais simples, vamos fazer só um galpão e tal. Você não precisa nem de parede nem nada, vamos só fazer um galpão. Só que aí você tem que ter um sistema aqui para que a posição dele que vai ser maior do que o sistema padrão de um scale, tem que ser warehouse scale, e aí vai aumentando os custos. Sim. E por exemplo, aqui no Brasil, o que eu tenho visto muito já é a Lan House de VR. Não sei se vocês já ouviram falar. Por exemplo, tem lá na Vila Mariana, em São Paulo, a VR Gamer. VR Gamer, o cara tem um modelo que ele tem 5, 6 salas, aí tem um Vive, um óculos, um PSVR. Você vai, paga por hora, experimenta. Legal, valeu, tchau, acabou. Vai pelo sai mais barato. Porque é a mesma coisa da Lan House. O cara precisa comprar o equipamento. Exatamente, na época da Lan House ninguém tinha dinheiro para ter computador bom. Por isso que a Lan House dava bem. Era barato, o menino não tomava o lanche, chegava lá, matava a aula e jogava uma hora. É a realidade, eu vivia. E aí, basicamente, eu vejo a mesma coisa. Como as pessoas ainda não têm dinheiro para adquirir o equipamento, mas querem passar pela experiência, eles vão tentar de maneiras mais baratas. Então, hoje em dia eu diria, você tem 70 reais? Pô, faz uma house de VR, cara. 60 reais. Faz uma house de VR. Com certeza toda pessoa que experimentar vai querer levar outras pessoas. Aí tem toda a questão de conteúdo, né? Como teve na época de Lan House, por exemplo, a gente é produtor de conteúdo. Né? Eu não quero que a pessoa use a minha licença residencial como licença comercial, são licenças diferentes. Né? Caso vocês não saibam, existem diferentes licenças para diferentes usos. Por exemplo, o PlayStation VR não pode ser utilizado numa Lan House dessas. No End User License dele está escrito que não pode ser utilizado. Mas, Brasil. Nem tem PSVR oficial aqui, né? Então, muito difícil essas coisas. Ou seja, se for ver, alguém aqui tem um Nintendo Switch? Ninguém tem um Switch? Ainda não. Mas o Switch você também não pode ter no Brasil. Não é oficial o lançamento. Acho que Nintendo até saiu fora do Brasil da última vez que eu lembro. Ou seja, você tem o Nintendo DS, você já está infringindo uma lei de alguma forma. Porque não pode ter aqui no Brasil. Então esses são os problemas culturais de cada posição, né? E aí o que acontece é que o cara pega o jogo, vai lá, paga $5 no jogo, $12 no jogo na Steam e ganha dinheiro em cima do jogo que foi feito, na verdade, para uma pessoa e ele está comercializando. É uma questão mais de filosofia, ética e não sei os quanto, mas existem alternativas. Existe, por exemplo, o Viveport, a HTC fez essa store chamada Viveport, que acho que você paga $30 por mês para ter acesso a um catálogo de jogos, de maneira comercial, licenças comerciais. Então existem alternativas. E existe também, né, eu estava falando antes de vocês chegarem, ano passado, né, bom, que específico, eu e mais um colega meu, a gente foi para Seul, para a Coreia do Sul, a convite do Google. O Google tem um programa chamado Google Exchange Program, que é do Google Campus, que a gente foi para entender como é que estava a situação de realidade virtual na Coreia do Sul. Eles convidaram uma empresa brasileira, no caso a nossa, a gente foi até lá e foi interessante que a gente viu que o que a gente está desenvolvendo aqui, as nossas produções, tem um nível de qualidade internacional. Eles ficaram impressionados, eles falaram, mas isso daqui foi feito no Brasil? Foi. Ah, no Brasil mesmo? Mas no seu estúdio? Mas tá muito bom. Obrigado. Obrigado. Mas foi interessante, a gente fiz umas amizades, uns vínculos bons, porque isso é interessante que as pessoas não entendem, mas a realidade virtual está num estágio muito iniciante. Então, você começar a produzir coisas para ele é uma oportunidade muito maior do que você tem para entrar no mercado mobile, por exemplo, hoje. Eu hoje, inclusive, tenho um colega, um ex-funcionário meu, que eu já chamo de amigo, que
ele saiu da empresa quando a gente foi para a VR, porque a gente não ia só fazer jogo, ele queria continuar só fazendo jogo. E aí ele começou a fazer um jogo dele. E no caso, eu virei para ele e falei, olha, faz qualquer coisa, só mantenha um foco. Não desenvolve para mobile. Faz seu jogo por Steam, lança no Steam, mas não tenta ir para o mobile. Porque no mobile você vai ter sorte, se você vai ter grana, se você ficar em destaque. E aí envolve você ter um bom relacionamento, seja com o Trócoli ou com alguém da Apple. Ou se você tiver, tipo, sei lá, uns 30 mil reais para investir em marketing, e aí isso possivelmente vai dar certo também. Ou e se você não tiver nenhum problema ético em comprar reviews. Porque seu jogo não fica em destaque se tiver menos do que 4 estrelas de review. O que fica fácil se você pagar uns $500 em reviews chineses. Beleza. É um dos motivos pelo qual eu faço mais jogo mobile. Isso aí, pessoal. Mais alguma dúvida? Nada? Obrigado.